Pronto. O perigo da maledicência é o nosso tema de hoje. Eu quero, irmãos, iniciar lendo com vocês, vou ler aqui mesmo no slide, esse texto de Tiago. Note bem o que o apóstolo Tiago nos diz. Ele fala o seguinte, capítulo 3, verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas, note bem, todos tropeçamos em muitas coisas. Vamos primeiro, irmãos, tentar entender o que é esse tropeçar, espiritualmente falando, né? É claro que o apóstolo Tiago, ele não está aqui dando é, exortações, né, para os crentes, né, sobre o tropeço literal, né? Tiago não está preocupado aqui com as pessoas andando na rua, né, e tropeçando numa pedra, né? Isso aqui é um tropeço espiritual. E eu quero sugerir para os irmãos que tropeçar significa é um símbolo para pecar, né? Porque todos nós tropeçamos, porque nós temos lutas, batalhas espirituais e nós pecamos, né? Paulo ele diz que aquele que está em pé cuide para que não caia, né? Então o tropeço a pessoa é levada a cair, né? E cair também está relacionado com o pecado, né? Judas ele diz, né? Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços, né? E vos apresentar irrepreensíveis, né? Lá no final da sua carta, o apóstolo Judas diz. Então esse tropeço ali também em Judas representa o pecado, pecar, ok? Então, note que Tiago ele diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas ele continua falando: se alguém não tropeça no falar, olha que interessante, ele não tropeça no falar, ele é o quê? Ele diz que, aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, ele diz que é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Irmãos, que texto maravilhoso! Se alguém não tropeça no falar, não tropeça na palavra, na Almeida Revista Atualizada diz na palavra, ele é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, o Tiago está falando aqui para nós, irmãos, que se nós conseguirmos dominar a palavra, a fala, a língua, nós conseguimos também refrear todo o corpo. Em outras palavras, é tão difícil, na perspectiva de Tiago, é tão difícil controlar a língua que se a pessoa ela consegue, pelo poder de Deus, controlá-la, ela consegue todo o resto, né? Ele diz que é um varão perfeito, ele alcançou a perfeição, ok? Então esse texto é muito precioso. Mas vamos lá, irmãos. O nosso tema de hoje é o perigo da maledicência. E eu quero definir com vocês o que é maledicência, tá bom? De forma bem simples, essa primeira definição ela vai nos responder. Maledicência é falar mal de outras pessoas, né? Simplesmente falar mal. Aqui são definições do dicionário, né? Outra definição é falar mal com o objetivo de denegrir, né? Ou difamar, né? A difamação, ela é um sinônimo de maledicência, né? Ou falar de forma maldosa, injuriosa, né? Injúria é justamente isso, né? Falar mal de outra pessoa. E nós vamos então usar essa definição, né? Falar mal é prejudicar a reputação, difamar, né? Eu quero sugerir para os irmãos também que nem sempre a maledicência vai ter o objetivo, né, de denegrir, né? Não é porque a pessoa ela não teve a intenção, né, de prejudicar a reputação do outro que deixa de ser maledicência, né? Continua sendo, né? Mesmo se a pessoa não tiver é, o objetivo, né, de intencional, né, de prejudicar a reputação alheia. Então, nós vamos usar essa definição. Falar mal dos outros, né? Eu quero convidar os irmãos, se possível, eu vou ler aqui, irmãos, mas se possível, abrir a sua Bíblia aí, no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, vamos ler aqui alguns textos, alguns versos,
e eu quero trazer aqui à luz aspectos da rebelião de Lúcifer que vão ser importantes aqui para o nosso tema. Esse aqui é o capítulo 28, verso 14. Nós temos aqui, irmãos, o contexto, nós temos a profecia contra o rei de Tiro, né? Esse rei de Tiro, obviamente, ele era um rei literal. Ele era um homem que reinava ali sobre a cidade de Tiro. Porém, na profecia de Ezequiel, nós temos aqui uma profecia que se aplica também a Lúcifer, né? O anjo, né, que conduzia ali no céu a adoração a Deus. E eu quero mostrar para vocês, aqui na minha versão, o capítulo 28, verso 14, nós temos o seguinte: Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Então, esse verso 14 deixa bem claro, né, que Ezequiel ele se dirige agora a uma lamentação ao rei de Tiro espiritual. Então, Lúcifer, né, o querubim ungido para cobrir, estabelecido por Deus. No Monte Santo de Deus, no Monte Santo de Deus estavas. O Monte Santo, irmãos, representa o céu, as cortes celestiais. No meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é pecado. Então, claramente, irmãos, nós temos aqui um ser espiritual. O rei de Tiro, literal, o governante de Tiro, ele não era perfeito, né? Desde o dia em que foi criado. Ele não estava no jardim de Deus, ele estava no Monte Santo de Deus, ele não era um querubim, ok? Então representa aqui Lúcifer. Mas eu quero, irmãos, chamar a atenção para o verso 16. O verso 16 é um verso chave aqui para nós. Note, irmãos, note bem, vamos valorizar, irmãos, a linguagem do profeta. Diz o seguinte, ó: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado do Monte Santo de Deus e te fiz perecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Então, note, irmãos, note o quadro que é pintado pelo profeta Ezequiel. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecados. Eu quero sugerir para os irmãos que aqui nós temos uma progressão, Ezequiel ele apresenta uma progressão da atividade de Lúcifer no céu. Ele multiplicou o seu comércio, pela multiplicação desse comércio, o seu interior se encheu de violência. E isso culminou no pecado. Não sei se vocês vão perceber os 3 passos, né? O resultado, que foi o pecado, a rebelião de Lúcifer, que está aí no final, né, da primeira frase aí do verso 16, o pecado, pecastes, foi fruto da multiplicação do seu comércio. E essa multiplicação do seu comércio fez com que Lúcifer enchesse o seu interior de violência. E culminou no pecado, ok? Então nós temos aí essa sequência, né? Mas vamos prosseguir aqui, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Agora note, irmãos, o verso 18 é o nosso verso-chave também. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça, irmãos, note, irmãos, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E qual foi o resultado disso? Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então, Lúcifer, ele foi expulso do céu. Mas note, irmãos, essa expulsão, que foi fruto do pecado, ela proveu da multidão das suas iniquidades e da injustiça do teu comércio. Então, por meio da injustiça do teu comércio, do comércio de Lúcifer, ele profanou os seus santuários e ele foi expulso, né? Ele foi consumido por Deus. Então, irmãos, nós temos aqui uma figura simbólica
que é o comércio, né? Vocês perceberam aí, no verso 16 e no verso 18. Aí vem a pergunta, irmãos. Que comércio é esse, irmãos? Que comércio de Lúcifer é esse? Note, irmãos, que no verso 16 nós temos, ó, pela multiplicação do seu comércio. Então, esse comércio, ele foi um comércio próspero, porque ele se multiplicou, ele prosperou. O quadro aqui, irmãos, é de um comerciante, né? E ele começa, né, a trabalhar, né? Talvez ali numa banca, né, na sua casa ainda, né, ele começa a comercializar, vender produtos, daí ele começa a prosperar e depois ele começa a abrir ali um mercadinho ali na sua casa. Ele continua prosperando, né? Ele começa a abrir ali um mercadinho no bairro, depois esse mercadinho, esse mercado vira um supermercado no seu bairro, depois ele vai abrindo outros supermercados em vários bairros da sua cidade, depois ele vai abrindo em várias cidades do seu estado e vai prosperando, multiplicando o seu comércio, ok? Mas tem a pergunta, né, irmãos? Que comércio é esse? Será que Lúcifer ele estava comercializando no céu frutas, legumes, né? Será que ele estava fazendo esse tipo de comércio no céu? Claro que não, né, irmãos? Aqui nós temos um comércio espiritual. Eu quero, irmãos, trabalhar com vocês, raciocinar com vocês sobre esse comércio, né? Aí vem a pergunta, né, irmãos? O que é o comércio, né? O que é um comércio, né? Comércio é comercializar, é vender, né? Vender produtos, né? É ser um vendedor, um comerciante, ele é um vendedor, ok? E será, irmãos, se vocês conseguem me responder, é, me digam aí uma característica ou quais são as características necessárias para uma pessoa ser um bom vendedor. Vocês conseguem me responder aí? Uma Pra... boa conversa. Boa conversa, né? Acho que a irmã respondeu muito bem, né, irmãos? Para ser um bom vendedor, para ser um vendedor que consegue prosperar e multiplicar ali o seu comércio, tem que ser bom de conversa, né, irmãos? Tem que ser bom de interação, né, social e convencer as pessoas, né? Eu quero sugerir para os irmãos nessa manhã que o comércio, irmãos, comercializar representa usar o dom da língua, usar o dom da palavra, usar o dom da fala para fazer ali alcançar os seus objetivos. Lúcifer, ele não estava comercializando, irmãos, aqui frutas e legumes. Ele estava comercializando as suas filosofias de como deveria ser o governo dos céus, né? Ele promoveu através ali do seu comércio, não frutas e legumes, mas as filosofias de um governo perfeito, segundo o seu entendimento. E nessas perspectivas de Lúcifer, ele começou a comercializar a ideia de que se ele fosse promovido ao grande governante do universo, os anjos teriam uma experiência mais elevada, eles teriam uma verdadeira liberdade, eles poderiam viver segundo os ditames da sua própria consciência, eles não precisariam mais ter a anuência de Deus e seguir a lei de Deus. A lei de Deus, segundo as propostas, segundo o comércio de luz, segundo as propostas apresentadas por ele, da sua campanha política no céu, ela restringia a liberdade. Os anjos, eles foram criados perfeitos. Eles tinham, na sua própria consciência, a prerrogativa de viver de forma correta. Eles não precisavam se submeter ao governo de Deus. Se os anjos, eles elegessem Lúcifer como grande governante do universo, eles teriam agora a verdadeira liberdade. E Lúcifer, ele daria essa liberdade para os anjos. Foi esse o comércio que Lúcifer fez. Comércio das suas filosofias e das suas ideologias. Mas eu quero dizer para os irmãos que comercializar não é pecado. Né? A língua ela pode ser usada, né? A palavra pode ser usada para motivos bons, né? Inclusive nós estamos aqui usando para motivos bons, né? Nós já cantamos, né? O cântico, irmãos, é um bom uso da língua, a oração é um bom uso da língua, dar graças, agradecer é um bom uso da língua, pregar a palavra de Deus, exortar, instruir,
ensinar, nós usamos a palavra, a língua, né, para fazer isso, cantar louvores ao Senhor. Mas note, mas então comercializar não é pecado. Mas note que o verso 18 fala que o comércio de Lúcio era um comércio injusto, era um comércio desonesto. No verso 16, a gente não fala, irmãos, da característica do comércio, fala que esse comércio prosperou. Mas no verso 18 fala que era um comércio injusto, um comércio desonesto, era a perversão do uso da língua. E realmente, irmãos, se nós formos estudar o espírito de profecia, mostra que o comércio de Lúcifer prosperou. No livro História da Redenção fala que quase metade dos anjos tomaram partido inicialmente, e depois alguns retornaram e ficaram apenas um terço dos anjos com Lúcifer. Então, note que foi através desse comércio, pela multiplicação do teu comércio, encheste seu interior de violência e pecastes. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários. Então, a profanação dos santuários foi a disseminação dessas falsas ideias. Eu quero dizer, irmãos, para vocês essa manhã, que esse comércio injusto, Lúcifer, ele usou da maledicência para alcançar ali os seus objetivos. Ele falou mal do governo de Deus. Ele falou mal, irmãos, do caráter de Deus. Ele falou mal da lei de Deus. Foi isso, irmãos, que fez com que ele enchesse o seu interior, profanou, né? O seu interior de violência. Ele profanou os santuários. Eu quero dizer para os irmãos que o resultado dessa profanação dos santuários, desse comércio injusto, desse mau uso da língua, de usar a maledicência para alcançar seus objetivos, foi a causa da expulsão, do banimento de Lúcifer do céu. Eu quero perguntar para os irmãos, Deus ele trará homens e mulheres de volta à comunhão com ele nos céus, que tem esse mesmo tipo de caráter? Não, irmãos. Se nós tivermos esses mesmos tipos de traços de caráter, especialmente falando da maledicência, nós não vamos ter acesso ao céu. Porque Deus ele baniu o primeiro maledicente. Ele não trará homens e mulheres com esse tipo de caráter para o céu. Note, irmãos, o que Davi ele fala no Salmo 15. O Salmo 15, irmãos, é um salmo muito importante. Porque Davi ele vai responder nesse salmo quem entrará no céu. Ele pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Lembra que em Ezequiel fala que Lúcifer, ele estava no verso 14, Ezequiel capítulo 28, 14, no monte santo de Deus estava. E Davi pergunta agora, quem estará no seu santo monte? E Davi responde. Davi, irmãos, no Salmo 15, ele vai dar várias características. É importante ler esse salmo, viu, irmãos? Mas dentro dessas características, olha o que Davi fala, irmãos. Ele fala que aquele que entrará no Monte Santo de Deus, aquele que morará na Nova Jerusalém, aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, ele não difama com a sua língua e nem aceita nenhum opróprio contra o seu próximo. Ou seja, ele não é maledicente, ele não difama com a sua língua e também ele não aceita, ele também não escuta, né, irmãos? Porque às vezes a gente não fala mal dos outros, mas a gente fica querendo escutar, né, irmãos? A gente não deveria também não escutar, né? Ele não difama com a sua língua e nem aceita nenhum opróprio contra o seu próximo. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele vai dar instruções práticas, irmãos. O livro de Colossenses, as cartas de Paulo, irmãos, falam sobre a vitória do crente pelo poder de Deus. E Paulo, ele dá um conselho muito oportuno para os homens de Colosso. Ele fala, mas agora, despojai-vos. O que é despojar, irmãos? Despojar é remover, retirar. A ideia, irmãos, aqui de despojar é a pessoa está com uma capa, né? Ou então hoje, né? Com um casaco, por exemplo, e eu removo, né? Esse casaco, eu estou despojando, estou removendo, retirando. Então Paulo ele fala: despojai-vos também de tudo. Removei tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, crentes de Colossos: da ira, da cólera, da malícia. Aí olha o que Paulo fala, irmãos, da maledicência.
Despojai-vos da maledicência, despojai-vos desse tipo, né, de comércio, né, de falar mal dos outros. E Paulo continua, despojai-vos das palavras torpes da vossa boca, né, irmãos? Então, Paulo, ele também fala das palavras torpes. Não é o tema de hoje, irmãos, falar sobre essas palavras torpes, mas vamos falar rapidamente aqui. As palavras torpes são palavras que não edificam, são palavras que elas são palavras impuras, né? Então nós podemos também cair, né? Essa é uma forma de a gente também cair, tropeçar na palavra, como o Tiago fala, né? Então a gente poderia incluir aqui nas palavras torpes, né? Xingamentos, né? É, gírias, né? Gírias impuras, né? Xingamentos, palavras inadequadas, né? Apelidos, né, irmãos? Isso, irmãos, infelizmente tem penetrado no meio do povo de Deus também, né? Uma vez ele estava pregando esse sermão aqui na igreja, aí uma irmã da igreja, no final, ela falou, Ivanilson, muito obrigado por essa mensagem. Eu estava precisando dessa mensagem, porque eu tenho o hábito de xingar o meu marido de tudo quanto é nome, né? Então, a gente pode pensar assim, poxa, Ivanilson, mas xingamento não é para nós, adventistas do sétimo dia, isso é trivial, né? Não, irmãos. Não, irmãos. Infelizmente, não é trivial. Gírias, irmãos. O nosso palavreado, ele precisa ser um palavreado puro. Nós somos testemunhas, irmãos. Então, nós precisamos ter um palavreado. Isso, irmãos, a gente pode até perceber na questão profissional, né? Um profissional, um médico, né, irmãos? A gente a credibilidade do médico é dado pelo seu palavreado, né? Se eu chegar no consultório e a minha médica ficar, cara, e aí, poxa, mano, a credibilidade dela vai embora, né, irmãos? Então nós também temos que ter um linguajar puro, né? Um linguajar adequado como representantes de Cristo, das gírias, irmãos, apelidos, irmãos. Infelizmente, irmãos, no meio do povo de Deus, os apelidos, né, irmãos? E aí, cabeçudo, e aí, irmão, o irmão carecão, carequinha, e aí, o magrinho, irmãos, são apelidos que é, são usados, né? As deficiências físicas, o fruto, né, do pecado, e nós ficamos colocando apelidos dos outros, né? Irmão carecão, irmão cabeçudo, o baixinho, né? O toquinho, né? Isso não deve, irmão, fazer parte, né? Do nosso meio, né? Irmãos, piadas, irmãos. Piadas chulas. Eu já tive, irmãos, um desprazer de ver irmãos no Junta Panela contando no sábado, contando piadas chulas, piadas de caráter sexual. E aí, irmão, no Junta Panela, irmãos, no sábado. E aí, irmão, você gosta da mandioca, né? O irmão. A mandioca, irmãos, é uma referência ao órgão sexual masculino, né? O irmão falando isso, palavras torpes, né? Então nós precisamos também cuidar das palavras torpes. É só um parênteses aqui, né, irmãos? Mas nosso tema de hoje é maledicência. Olha o que Tiago fala no capítulo 4, no verso 11, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga ser irmão, fala mal da lei. Então, Tiago, ele é muito claro, né? Inclusive, no capítulo 3, irmãos, de Tiago, ele vai trabalhar muito bem sobre esse assunto. No capítulo 3, do verso 2 ao verso 12. Tiago, ele trabalha muito bem esse tema da língua. No capítulo 4, ele retorna, ele dá um conselho taxativo, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros, né? Essa deveria, irmãos, ser o nosso proceder. É claro, irmãos, que quando eu falo sobre esse assunto, uma vez eu estava pregando sobre esse assunto, e o irmão falou, oi, Fanilson, você está falando bobagem, né? Porque existem situações que nós precisamos exortar as pessoas, a gente precisa falar ali sobre um assunto com uma pessoa, e é verdade, irmãos. Isso aqui não exime, irmãos, a exortação, né? Existem situações que é necessário, irmãos. A gente vai falar sobre isso nos próximos sermões dessa série aqui, né? Mas eu poderia ilustrar essa situação com o próprio apóstolo Paulo. No capítulo 5 de 1 de Coríntios, Paulo ele escreve para os crentes de Corinto sobre um homem, sobre um jovem que ele estava
em fornicação. Era um jovem que ele estava se deitando com a esposa do pai dele, a madrasta dele. E Paulo, ele escreve aos Coríntios falando o seguinte: homens de Corinto, que negócio é esse? Eu ouvi que tem um jovem aí se deitando com a esposa do pai dele e vocês não estão fazendo nada, vocês estão aceitando esse proceder nem entre os pagãos, nem entre os pagãos aceitam isso. Por que vocês estão tolerando esse tipo de procedimento? Entregue esse jovem a Satanás, ou seja, irmãos, disciplina ele, para que, se o corpo for morto, o espírito seja salvo, né? Então, Paulo, veja, irmãos, que Paulo, ele precisou, irmãos, falar mal, entre aspas, ali, né, daquele jovem, para poder, né, sanar ali a dificuldade da igreja, né? Ele precisou exortar ali a igreja, ok? Então, a exortação é bíblica, existe a exortação, mas não é disso que eu estou falando aqui, ok? Eu quero ler com vocês, irmãos, algumas declarações do Espírito de Profecia. Livro A Ciência do Bom Viver, página 492. A maledicência, ela é uma dupla maldição, que recai mais pesadamente sobre quem fala, mas também, né, recai sobre quem ouve. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, nós somos transformados na sua imagem. Isso aqui é um princípio espiritual. Nós somos transformados a imagem daquilo que nós contemplamos. Então, a maledicência, irmãos, ela é uma dupla maldição. Falar mal dos outros, esse hábito, irmãos, de falar mal dos outros é uma maldição dupla. Ela recai tanto sobre quem fala, mas também recai sobre quem ouve. Irmãos, como eu falei para vocês, nós não deveríamos nem falar mal dos outros e nem dar ouvidos, né, às pessoas que falam mal dos outros, ok? Então, no geral, irmãos, quando nós temos esse pecado, nós temos a pessoa que fala, né, que é o maledicente. Nós temos quem ouve, que é o cúmplice, né? Porque se não tivesse quem ouvisse, irmãos, não teria quem falasse, né? E nós temos também, né, o próximo, né, as faltas do próximo, que é a vítima da maledicência, né, irmãos? Então, no geral, nós temos aí esses três atores, né? Livre educação, irmãos. O professor, irmãos, olha isso aqui, irmãos. Ó. O professor aqui, como a irmã Leonard está falando, o livro aqui é o livro Educação, ela coloca falando do professor. Só que o que ela vai colocar aqui, irmãos, fale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha influência sobre outro, o pai, a mãe, o professor da escola sabatina, o pastor, o ancião, qualquer pessoa, o professor, né, professor literal mesmo, qualquer pessoa, irmãos, todos nós temos influência sobre alguém. Então fale para todo mundo, ok? Então não é só para o professor não, viu? Mas o professor muito poderá fazer para desencorajar aquele mau hábito que é a maldição, irmãos. É a maldição da coletividade, ou seja, da sociedade. É a maldição da vizinhança e a maldição dos lares, né? A saber, que hábito é esse, irmãos? Que é a maldição. É o hábito de falar por detrás, tagarelar, criticar impiedosamente. Irmãos, vamos digerir, irmãos, essa declaração aqui, ó. Então, a irmã Leonte fala que o professor, ele muito poderá fazer para te se encorajar aquele mau hábito que é a maldição da coletividade da vizinhança do lar. Inclusive, irmãos, essa série de mensagens, ela tem esse objetivo, desencorajar o mau hábito, né, irmãos, que é a maldição da coletividade. O hábito de falar por detrás. O que é falar por detrás, irmãos? Falar por detrás é falar mal dos outros, né, irmãos? Porque vocês não vão ver uma pessoa falar mal na frente, né? Ah, o irmão Israel é chato, né, irmãos? Não, eu não vou falar o irmão aqui, né? É só brincadeira, viu, irmãos? A pessoa falar mal por trás, né? Ó. Quando o Israel sair aí da live, né? Aí a gente fala mal dele, né? Então, isso é falar por detrás. É maledicência, irmãos. Esse, irmãos, é o hábito. Esse, irmãos, é o hábito que é a maldição da coletividade. Essa semana,
eu estava na universidade, no trabalho, né? E a minha chefe, né, podemos dizer assim, ela estava falando, desabafando. Ela falando para os professores, né? Que, ela falando, professores, está terrível aqui o nosso ambiente de trabalho. É uma falação dos outros, é uma dificuldade, é um diz que me disse, são palavras maldosas que são compartilhadas. E eu pensei, irmãos, é a maldição da coletividade. Irmãos, é a maldição da vizinhança, né? A maldição do lar. Mas será, irmãos, que existe maledicência na igreja? Será, irmãos? Será? O que vocês acham, irmãos? Será que tem? Será que tem, irmãos? Isso? Será que é um problema em nosso meio hoje? Eu quero, irmãos, dizer para vocês que um dos problemas mais graves que a nossa igreja tem enfrentado, irmãos, eu falo igreja no sentido geral, é esse problema aqui, irmãos, da maledicência. São os pecados da língua. Eu já cheguei, irmãos, eu vou agora, irmãos, ser sincero com vocês. Esse sermão aqui, irmãos, é uma série de mensagens, né, sobre esse assunto. Eu já cheguei, irmãos, a pensar o seguinte, a desistir. Falei, Senhor, eu não vou mais pregar sobre esse assunto. Porque eu prego, e eu prego de novo, e eu prego mais uma vez, e eu falo essa sabatina, e continua com o hábito das pessoas, falando no meio da igreja, falando mal dos outros. E prego, falo de novo, falo, explico, mas os irmãos continuam, muitas vezes, seguindo os seus hábitos errados no falar, falando mal dos outros, suspeitando mal, criticando, tagarelando. Mas, irmãos, eu preciso continuar, né, irmãos? Talvez eu não olhe com os meus olhos carnais o resultado, mas com olhos espirituais, irmãos. Essas mensagens vão trazer mudança aí para a vida de alguém. E isso valerá a pena, ok? Mas vamos lá, irmãos. A irmã Lemate, ela não fala só do falar por detrás, né? Que é a maledicência. Ela fala aqui, irmãos, de um tagarelar. Tagarelar. O que é tagarelar, irmãos? Tagarelar é falar demais, né? A pessoa é um tagarela, aquele que fala demais. Mas vamos tentar, irmãos, trazer, dissecar esse tagarelar. Tagarelar, irmãos, aqui para nós, vai ser falar além do que tem que ser dito. Ou seja, falar além do que deveria ser dito. Nem tudo que é verdade, irmãos, precisa ser dito. Ok? Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ilustrar. Uma vez eu fui numa igreja e o irmão, um jovem, estava pregando. Um jovem da minha idade, mais ou menos, na época eu tinha 20 e poucos anos, né? O jovem estava pregando. E eu percebo, irmãos, que em nossas igrejas, muitas das vezes, o pregador, ele não se apresenta, né? Ah, meu nome é fulano, eu sou da igreja tal, ou dessa igreja, sou... Ele não se apresenta, não fala o nome, né? Aí, no final do sermão, eu tive interesse de saber, poxa, esse irmão, quem é esse irmão, né? O irmão jovem, pregou muito bem, né? Aí eu perguntei pro irmão, né? Irmão, quem era aquele jovem que pregou, né? Lá na igreja, né? Aí o irmão falou o seguinte: aquele jovem, ele é o fulano de tal. Uma bênção na nossa igreja. Ih, Vanessa, mas tem um trabalho aí, uma época, namorava e deitou com a namorada e a namorada engravidou e deu problema, foi disciplinado, foi maior confusão e tivemos que disciplinar ele e eles ficaram assim, assim, assim. Irmãos, note, eu perguntei quem era o jovem. Quem era o jovem? Irmãos, eu não queria saber, eu não perguntei sobre o relatório de pecados dele. Mas o irmão, ele já foi me dizer, ele falou o jovem, o nome dele, e já trouxe, mostrou todo o relatório de pecado. Ele, irmãos, esse rapaz, ele já tinha, irmãos, sido disciplinado, ele já tinha, irmãos, retornado à comunhão da igreja, ele já era, irmãos, ancião, ele já estava pregando, o filho dele já estava grande, irmãos. E os irmãos da igreja ainda estavam relembrando de algo lá do passado. Isso é tagarelar, irmãos. Falar o que não deve ser dito. Irmãos, note que ele não mentiu. Esse homem que falou comigo, ele falou tudo verdade. Ele tinha mesmo
sido disciplinado, fornicado, mas ele precisava falar isso? Ele precisava me dizer isso? Eu tenho percebido, irmãos, que no meio adventista do sétimo dia, é, existe maledicência, mas a maledicência talvez não seja o pecado mais comum. Mas o tagarelar, irmãos, vez após vez eu tenho escutado. Às vezes os irmãos da igreja, eles acham que, por ser verdade, eles podem falar tranquilo. Mas não, irmãos, não é porque é verdade que deixa de ser maledicência. Hoje, irmãos, até hoje, quando eu lembro desse jovem que pregou, eu não lembro mais nem qual foi o sermão dele, irmãos, que ele pregou, que me chamou a atenção. Mas eu lembro do irmão lá falando do relatório de pecados dele. E sempre que eu lembro dele, eu lembro da história que ele fornicou. Eu precisava, irmão, saber da vida que ele fornicou? Não! Mas até hoje eu lembro, irmão, dessa história. Devido ao tagarelar. O irmão, ele chega lá no culto de quarta-feira. Orem pela irmã, a irmã fulana, porque aconteceu isso, e ela está passando por isso, e ela teve essa dificuldade assim, e ela me falou assim. Aí a pessoa, ela traz o relatório todo da vida alheia, né? Lá no culto de quarta. Aí no final ela fala assim, não, mas eu estou falando isso aqui é para a gente orar por ela, né? A pessoa, ela explanou todo o relatório da vida alheia, aí ela quer santificar, é a fofoca de oração, ela quer santificar o relatório da vida alheia, dizendo que é para orar pela pessoa. Isso é tagarelar, irmãos. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado, irmãos, porque nem tudo que é verdade precisa ser dito. A crítica impiedosa, irmãos, a crítica impiedosa, ela é um tipo de crítica que ela não tem o objetivo de ajudar em nada, né? Aquela crítica por si só, né? A igreja é Babilônia e não tem jeito, os irmãos assim, 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 a pessoa nunca se coloca à disposição. Os irmãos, o pregador da igreja, não gostei do sermão, e os pregadores aqui não são bons, mas a pessoa nunca se coloca para ir lá pregar, né? É a crítica impiedosa, né? A crítica que nunca se dispõe, né, a auxiliar. Mas note, irmãos, eu vou agora, irmãos, mostrar para vocês o parágrafo seguinte, né? É o mesmo contexto. Ela está falando da maldição da coletividade, que é o falar por detrás, né? O tagarelar e a crítica impiedosa. Agora, olha o que a irmã Leote fala. Pensamos com horror nos canibais. Os canibais, irmãos, que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de suas vítimas. Mas serão os resultados dessa mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causada pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? É uma pergunta retórica. Eu vou, irmãos, reler agora com mais calma, né? Ela fala o seguinte, ó. A irmã Leonard, ela é o mesmo contexto falando sobre a maldição da coletividade que eu falar por detrás. Ela fala o seguinte, ela pergunta, né? Ela vai primeiro pintar um quadro. Ó. Nós pensamos com horror nos canibais. Os canibais, para quem não sabe, são aquelas tribos, né? Aquelas tribos, né? Que eles comem a carne humana, né? Eles matam seres humanos e devoram, né? Então a irmã Leonard, ela fala que isso é horrível de imaginar. Pensamos com horror nos canibais. Eles se banqueteando, comendo, irmãos. Irmãos, pense aí, ó. Os canibais comendo a carne ainda quente e trêmula da sua vítima. Acabaram de matar a pessoa, estão fazendo ali ó, o churrasquinho, né? O sangue nem esfriou, né? Já estão ali assando ali o churrasquinho humano, né? Isso é terrível, irmãos, de imaginar. Mas a irmã Leoarte, ela fala que mais terrível pior do que isso, a agonia e ruína causada pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação e pela dissecação do caráter. Note, irmãos, vamos dar nomes, né? Nomes aqui aos bois, né? O que é a difamação dos intuitos, né, irmãos? O que é a difamação dos intuitos, né? Os intuitos são os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos internos, né? Então nós podemos difamar, falar mal dos intuitos, dos pensamentos, né? Nós vamos ver, irmãos, isso são as suspeitas, né? São as vícios confianças que o Espírito de profecia fala. Nós vamos falar das suspeitas, irmãos, no próximo assunto. É o tema 2 dessa série, né?
A mancha da reputação, manchar reputações, né, irmãos? Isso aqui, irmãos, é o resultado da maledicência, né? A reputação fica manchada, tu falar mal do outro para outra pessoa, né? Tu falar por detrás, né? E a pessoa ela vai criar uma visão da pessoa que falaram mal, né? Daquela errada, né? Ou né, que não deveria, né? Então a mancha da reputação é a maledicência, né? A dissecação do caráter, irmãos, dissecar caráter é o julgamento, né, irmãos? Não vamos falar hoje, mas é o julgamento temerário, é o julgamento que não deve ser feito, né? Mas vocês perceberam, irmãos, que a irmã Ellen White, ela compara, irmãos, o canibalismo. Ela compara, irmãos, o canibalismo com os pecados da língua, irmãos. Ela diz que os canibais são semelhantes, irmãos, aos pecados, né, das pessoas que falam mal dos outros, que suspeitam mal, que julgam o caráter alheio. Canibalismo, irmãos. Hoje, irmãos, é sábado, né? Sábado, né? Dia abençoado, né? Vamos na igreja daqui a pouco, né? E ao chegar das nossas igrejas, né? Nós vamos tomar a nossa refeição. Hoje nós preparamos com antecedência, né, irmãos? Nós preparamos aqui uma feijoada, né? Com farofa, né? Vai ser o nosso almoço de hoje, né? Feijoada vegetariana, né? E uma farofinha, né, de banana, né? Que no Maranhão a gente gosta de farinha, né, irmãos? Agora note, irmãos, eu quero sugerir para os irmãos que em muitos lares adventistas do sétimo dia, né, nos nossas refeições, né, irmãos, nossos almoços, nossas refeições, né, no sábado, durante a semana, né, nós temos ali, né, irmãos, um prato intruso, né? Talvez, né, você coma hoje um arroz integral, né, não sei, né, uma torta de legumes, né, ou um estrogonofe de grão de bico, né? Mas, irmãos, será, irmãos, que em nossos lares, em nossas mesas, nós temos, irmãos, ali no meio dos nossos pratos preparados, né? Nós temos um prato intruso. Será, irmãos, que hoje nós vamos ter um prato intruso? Talvez, irmãos, ali uma torta da carne quente e trêmula, tu, pastor da igreja, ou um estrogonofe da carne quente e trêmula, tu, ancião da igreja, né? Uma lasanha da carne quente e trêmula, irmãos, da diretora da escola sabatina. Será, irmãos, que hoje isso não vai acontecer, irmãos, né? Mas eu pergunto isso nos sermões. Será que os irmãos vão comer a carne quente e trêmula do pregador hoje? Irmãos, percebe, irmãos? Nós professamos vegetarianismo e é verdade, irmãos, nós somos o povo da saúde, né? Nós precisamos, irmãos, pregar a mensagem do vegetarianismo. Nós pregamos, irmãos, nós somos muitas vezes vegetarianos, mas nós, palavras, somos carnívoros. E não só carnívoros, irmãos, canibais. Nós pregamos o vegetarianismo, mas nas palavras somos carnívoros, canibais. Comemos a carne quente e trêmula do pastor, do irmão da igreja, do ancião, da diretora da escola sabatina. Pregamos o vegetarianismo, mas nas palavras somos carnívoros, canibais. Não deve ser assim, irmãos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que durante muitos tempos da minha vida espiritual, irmãos, eu comi, irmãos, a carne quente e trêmula dos irmãos da igreja. Chegava no culto e ficava comentando sobre irmão fulana, irmã fulana. E isso, irmãos, eu percebi ao estudar esses assuntos, isso não fazia, irmãos, bem para a minha vida espiritual. E quando eu comecei, irmãos, a estudar esses assuntos, comecei a pesquisar sobre esses assuntos e comecei a compartilhar com a minha esposa, e nós começamos a entender sobre esse assunto, irmãos, a espiritualidade, irmãos, do meu lar mudou. Nós vivemos, irmãos, eu percebo isso claramente, nós crescemos espiritualmente. Quando nós chegamos da igreja, irmãos, a gente não come mais a carne quente e trêmula dos irmãos. Nós falamos as coisas positivas. Nós falamos do sermão, o que nós aprendemos na escola sabatina, o que nós aprendemos na mensagem, né? E isso, irmãos, faz diferença, irmãos. A maledicência é uma dupla maldição. Não deve fazer parte do nosso proceder cristão. Quantas famílias
O tempero, irmãos, o tempero da sua refeição. Eles temperam a sua refeição com dúvidas e contestações, né? A pessoa chega no sermão, né, em casa, aí ela começa a duvidar, né? O pregador falou, mas será que é assim mesmo? Ah, não sei não, né? O pregador falou assim, mas eu discordo, né? Dúvidas e contestações, quando temperam, dissecam o caráter, note aí, ó, dissecação do caráter, dissecam o caráter de seus amigos e servem-no como uma saborosa sobremesa. Um precioso pedaço de maledicência percorre toda a mesa para ser comentado, não apenas pelos adultos, mas também pelas crianças. E nisto Deus é desonrado. Note, irmãos, dúvidas, contestações do sermão, dissecação do caráter, maledicência. Eles dissecam o caráter de seus amigos e servem como uma saborosa sobremesa. Irmãos, a sobremesa a gente come quando, né? Vocês sabem, né, irmãos? A gente come a sobremesa depois do almoço, né? Será, irmãos, que. Irmãos, será que nós usamos das panelas? Qual tem sido, irmãos, a sobremesa, irmãos? Será que nós estamos, irmãos, comendo a carne quente e trêmula de sobremesa, irmãos? Um docinho agora, irmãos, da carne quente e trêmula. Eu tenho percebido, irmãos, que em muitos chutas panelas, os irmãos se reúnem para comer e a sobremesa é essa: falar mal dos outros, criticar o pastor, criticar as programações da igreja. Um precioso pedaço de maledicência pegou toda a mesa para ser comentado. Não apenas pelos adultos, mas também pelas crianças. Crianças, irmãos, elas estão ali ouvindo os pais falando mal dos outros. E isso, irmãos, cria na mente infantil uma concepção errada sobre os líderes da igreja. E muitas crianças, elas vão crescer, irmãos, nesse ambiente de falar por detrás da maledicência, da dissecação do caráter, de dúvidas e contestações, e elas vão criando, irmãos, um desrespeito pelos líderes da igreja, porque ela chega em casa e os pais falam mal ali do pastor, falam mal do ancião, falam mal do diretor da escola sabatina, e as crianças elas vão absorvendo aquilo tudo. E elas vão criando, irmãos, um desrespeito pelos líderes da igreja. E quando elas crescem, irmãos, o fruto vai aparecer. Eu garanto para vocês. E o fruto, irmãos, a maledicência é uma dupla maldição. O fruto, irmãos, sabe qual é? Sabe qual é o fruto, irmãos? Incredulidade. Ateísmo. Incredulidade. Aí o jovem, irmãos, ele não tem respeito mais nenhum. Porque ele sabe, né, todas as faltas, as falhas dos irmãos da igreja. E os mesmos pais que passaram anos semeando, regando e cultivando essa planta da maledicência, quando o jovem sai da igreja, o mesmo pai vai vir na igreja chorar, pedindo oração. Muitas vezes eles foram responsáveis, muitas vezes, nem sempre, né? Mas às vezes eles foram responsáveis. Através aí das dúvidas, contestações, da dissecação do caráter, do falar por detrás, da maledicência, tu tagarelar, da crítica impiedosa. Isso é terrível, irmãos. Isso não deve fazer parte do nosso meio. Porque para isto sois chamados. Note o que Pedro fala aqui, irmãos. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Note, irmãos. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Jesus é o nosso exemplo, para que sigais as suas pisadas. Claramente, Pedro está dizendo aí que Jesus é o nosso exemplo. Agora, note, irmãos, que exemplo é esse? Pedro, ele vai dizer aqui, ó, o qual não cometeu pecado. Tiago diz, né? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no falar é varão perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Esse é o nosso exemplo, o qual não cometeu pecado. Agora, observe, irmãos, que Pedro, ele vai destacar um tipo de pecado. Pedro poderia falar o seguinte, ó, Jesus não cometeu pecado, ele é o nosso exemplo. E ele poderia falar assim, ó, ele não transgrediu o sábado, ele não adulterou, ele não blasfemou, ele não matou. Mas Pedro, irmãos, ele vai destacar o pecado da língua.
nem na sua boca se achou engano. Percebam? Ele fala de Jesus, diz que Jesus é o nosso exemplo, ele não cometeu pecado, e ele destaca, irmãos, um tipo de pecado. Na sua boca não se achou engano. Aí ele continua, quando o injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que te viu justamente. Injuriar, irmão, é falar mal. Quando falava mal de Jesus, ele falava mal também de volta? Não, ele não injuriava. E quando ele padecia, Jesus ele era atacado, irmãos, fez após fez. Ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados. Note, irmãos, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Justiça é a obediência à lei de Deus. Pelas suas feridas foste sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltados para o pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, eu continuei lendo aqui na Bíblia, versos 24 e 25, irmãos. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, inclusive no uso das palavras. Irmãos, é possível vencer, é possível, irmãos, ser aquele varão perfeito que Tiago fala lá no capítulo 3, verso 2, levando ele mesmo, Pedro fala a mesma coisa aqui, ó, no verso 24 do capítulo 2, 1 Pedro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê, irmãos? Para que a gente vive, pecou, perdoou, pecou, perdoou, pecou, perdoou. Não. Jesus ele quer perdoar, ele quer nos dar vitória também, ó. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, né? Pelas suas feridas foram sarados. Jesus é o nosso exemplo, irmãos, em todas as coisas. Inclusive no uso das palavras. Irmãos, eu tenho, irmãos, dois apelos para vocês, irmãos. Irmãos, eu vou fazer, irmãos, um apelo aqui para vocês. O primeiro, eu preciso, irmãos, que vocês me ajudem, né? A compartilhar esse assunto, irmãos. A ensinar os irmãos que não conhecem sobre esse assunto. A ser, irmãos, um atalaia em relação a esse assunto. É um assunto, irmãos, que é pouquíssimo falado nas nossas igrejas. Às vezes precisamos, irmãos, ensinar as pessoas sobre isso. O meu segundo apelo, irmãos, tá aí na tela, né? Eu quero, irmãos, incentivá-los a fazer um jejum. Mas não é um jejum de comida. É um jejum, irmãos, da carne quente e trêmula. Tá? Do livro de educação. É um jejum, irmãos, de palavras. Talvez, irmãos, vocês nunca tenham ouvido falar sobre esse assunto aqui que eu apresentei. Mas preste atenção agora, irmãos. Preste atenção. Se você tem sido um instrumento para falar mal das pessoas, será que, provavelmente, irmãos, um adventista do sétimo dia, como eu falei, raramente ele vai acordar, poxa, acordei hoje sábado, poxa, hoje é o dia de eu falar mal do pastor. Então, deixa eu me organizar aqui. Às 10 horas eu vou falar mal do pastor. Não, a gente não faz isso, irmãos. Mas muitas vezes a gente cai por inocência. Por inocência. O tagarelar, irmãos, eu percebo que quase sempre é por inocência. O irmão que falou lá da vida alheia, lá da fornicação, é por inocência. Ele acha que ele está fazendo algo positivo, né? Mas ele não percebeu, ele não entende, né? Mas nós precisamos instruí-lo. Então, eu quero, irmãos, promover esse jejum. Preste atenção, irmãos. Começa hoje, no sábado. Preste atenção no que sai da sua boca. O que você tem falado? Será que você tem criticado impiedosamente? Será que você tem levantado dúvidas e contestações? Será que você tem falado por detrás? Será que você tem tagarelado? Será que você tem te cercado o caráter? Será que você tem manchado a reputação alheia? Difamado os intuitos? Julgado? Ou você tem julgado o próximo? Atente também, irmãos, para o que ouve, né? Será que eu tenho dado ouvidos a esse tipo de conversação? Isso, irmãos, é uma dupla maldição. E eu percebo, irmãos, que se tem um texto, irmãos, de Ellen White, que eu posso dizer para vocês que é verdade, você é esse aí, né? É uma dupla maldição, irmãos. Quando estão dispostos, irmãos, vocês estão dispostos, irmãos, a fazer esse jejum aí? Pode falar, irmã.
Eu. Ah, tá. Ela levantou a mão. Ah, entendi. Levantou a mão e estou disposto. Amém, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, se vocês aceitaram, né, o desafio, eu vou finalizar aqui dando dicas práticas, né, irmãos. Não vou deixar vocês na mão. Vou ajudar vocês, tá bom? Primeiro, crer na vitória, irmãos. Irmãos, o homem, a mulher, o pior maledicente do mundo, ele pode, irmãos, ter uma língua santa. Ele pode ter, irmãos, um palavreado santo e puro pelo poder de Deus. Precisamos, irmãos, crer na vitória sobre esse pecado. Precisamos nos acreditar piamente que é possível vencer, irmãos. Esse é o primeiro passo. Pelo poder de Deus, o Espírito Santo vai nos dar vitória sobre esse. É uma obra de colaboração, irmãos, o poder não vem de nós, o poder vem do alto, mas nós temos o poder de decidir, né? Tudo depende da reta ação da vontade, diz o livro Caminho a Cristo. Segundo, irmãos, segundo item aqui, né? Não seja um ouvinte, irmãos. Irmãos, se nós não dermos os nossos ouvidos, nós já vamos, irmãos, vencer muito desse pecado da maledicência. Porque se não tiver quem ouve, não vai ter quem fale, irmãos. Então nós não devemos mostrar nossos ouvidos, ser audiência, irmãos, para pessoas que têm esse hábito. Deveremos instruir essas pessoas, mas não deveremos dar ouvido, irmãos, em nenhuma situação. Terceiro, irmãos, cultivar o hábito de falar bem dos outros, irmãos. Então, nós temos, irmão, pela nossa natureza, nós temos a facilidade, é natural, irmãos, a gente sempre querer falar mal. Isso é natural, isso é da natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo, né, nós temos aqui, ó, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça. E nós precisamos, irmãos, cultivar esse hábito. Falar bem dos outros. E eu costumo até sugerir, irmãos, que nós, quando a gente quiser falar mal, aqui, né, ó, não foque nos erros e nas fraquezas dos outros, mas em algo bom na vida ou no caráter da pessoa. Se você quiser falar, vier a tentação de querer falar mal, pense, irmãos, em algo positivo da vida da pessoa. A gente foca muito no negativo, né? Mas todo mundo tem algo bom, irmãos, que pode ser louvado. Então, a gente precisa. Isso aqui, irmãos, é um hábito que nós precisamos treinar. Não é natural. O nosso natural é falar mal. Então, busque falar bem. Mas também, irmãos, não vale bem na frente, né? Porque falar bem na frente dos outros, falar bem, elogiar o Israel aqui é fácil, né? Elogie por trás também, né? Quando tu elogia pela frente, é muito fácil, né? O irmão tá aqui, é muito fácil. Mas fale por detrás também. Fale bem, né? Por detrás, né? Não foque nos erros. Às vezes, irmãos, vocês podem perceber o seguinte, ó. Eu vou nas igrejas, aí eu preguei 100 sermões, 99 sermões. Todo mundo gostou. No dia que eu pregar o sermão ruim, todo mundo vai lembrar, irmão, só do meu sermão ruim. Eu preguei 99 sermões maravilhosos. Mas no dia que eu vacilei e preguei o sermão ruim, os irmãos vão lembrar só do meu sermão ruim, né? Às vezes a gente rotula uma pessoa pelo pecado. Davi, irmãos, ele fez tanta coisa, irmãos. Davi, ele foi pastor de ovelhas, ele matou Golias, ele era músico, ele escreveu, Davi escreveu mais da metade do livro de Salmos, né? Davi, ele era compositor, ele era profeta, ele foi rei, ele era um guerreiro, ele foi também, a Bíblia fala que ele fazia instrumentos musicais, né? Ele inventava instrumentos musicais. E Davi fez tanta coisa, irmãos. Mas quando fala de Davi, sempre lembra que ele adulterou com Betseba, né? Davi, é do pecado de Betseba. Ele fez tanta coisa, né, irmãos? Mas às vezes a gente foca tanto e rotula até a pessoa só com a fraqueza, né? O irmão lá é o que fornicou, né? Deitou com a namorada, né? Então precisamos, irmãos, aprender a falar bem, né? Ivanilson, mas eu não consigo, eu tenho que falar da vida alheia. Então, irmãos, fale da vida de Jesus. Fale sobre
o batismo de Jesus, sobre a tentação de Jesus no deserto, sobre o seu ministério, sobre as suas parábolas, seus sermões, seus ensinamentos, a sua morte, a sua crucifixão, a sua ascensão, o seu trabalho no santuário celestial, o seu juízo, irmãos, a sua vinda, irmãos. Fale da vida de Jesus. Se for para falar da vida de alguém, fala de Jesus. Irmãos, nós fomos comissionados para pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. E algumas semanas atrás, né, fez 180 anos, né, que Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo, né, intercedendo e julgando a casa de Deus. Mas nós temos essa missão, pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. E às vezes a gente não prega essas mensagens. Mas eu costumo dizer, irmãos, que se Jesus tivesse nos dado as 3 fofocas angélicas, já deveria, irmãos, ido a todo mundo. Se fossem as 3 fofocas angélicas, talvez, irmãos, essas mensagens já deveriam sido pregadas a todo mundo. Mas como são as 3 mensagens angélicas, às vezes a gente não prega. Mas, irmãos, Deus não dará a vitória. E eu quero, irmãos, finalizar orando com vocês. Quero convidá-los a ajoelhar comigo e vamos, irmãos, orar, pedindo, irmãos, para que essa mensagem não fique só aqui, que ela possa, irmãos, ser internalizada, assim como Jeremias comeu da palavra de Deus, mas a gente possa, irmãos, internalizar e comer essa mensagem, irmãos, e colocar ela em prática, irmãos. Eu garanto para vocês, irmãos, que as nossas igrejas, as nossas famílias, a nossa comunidade, irmãos, ela será uma nova comunidade, uma nova igreja, uma nova família, quando nós colocarmos esses assuntos em prática. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido e amoroso Pai que estás no céu, louvado e exaltado seja o Senhor para todos sempre. Muito obrigado, Senhor, pela essa mensagem que tu nos trouxe hoje. É uma mensagem, Pai amado, muito importante para nós que vivemos os últimos dias. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes, talvez essa tenha sido a prática aqui de alguns dos irmãos que têm me ouvido, temos falhado, Pai, em relação a esses assuntos, temos tropeçado na palavra, no falar. Temos sido, Pai amado, ali, homens e mulheres que têm trilhado o caminho de Satanás, falando mal dos outros, suspeitando mal, julgando, criticando impiedosamente, levantando dúvidas, contestações, falando por detrás, tagarelando, falando palavras indevidas, palavras torpes. E nós queremos vencer, Pai. Que o Espírito Santo habite em nós, nos dê vitória, nos ajude, Pai amado, a colocar em prática esses assuntos. Que nós possamos ter uma língua pura, santa, que possamos ser aquele farão perfeito que Tiago fala, que possamos, Pai amado, ter a mesma experiência de Jesus, que quando injuriado, ele não injuriava, quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se ao Senhor, que julga justamente, que possamos, pelo teu poder, Pai amado, colocar em prática, a partir de hoje, e prestar atenção no que sai da nossa boca, prestar atenção no que entra em nossos ouvidos. Possamos também, Pai amado, instruir nossos irmãos, levar essa mensagem com amor, com atenção, com disposição de ajudar, e possamos, Pai amado, pela tua graça, vencer esse tipo de pecado. Que o Senhor abençoe cada irmão que se comprometeu aqui com o Senhor, que atendeu ao apelo do Espírito Santo e nos dê a vitória. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, irmãos.